Abrir o coração a Cristo. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. Quinta-feira, dia 27 de julho de 2023. Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 17. Capítulo 13, versículos 10 a 17. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. E por isso é que eles falam em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouves, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, hoje os discípulos vão até Jesus, perguntam a Jesus por que ele ensina ao povo falando em parábolas. Na compreensão dos discípulos, eles acreditavam que seria mais fácil se Jesus falasse abertamente, diretamente ao povo, e não em parábolas. Jesus então diz para os seus discípulos: porque a eles foi dado o entendimento e a outros não. O que Jesus, meus irmãos, quer dizer com este evangelho de hoje? Vejam bem, da mesma forma que Jesus falava as parábolas aos discípulos, ele falava às multidões. Todos ouviam, ali diante de Jesus, a mesma parábola. Porém, o que o Senhor quer nos dizer é o seguinte: muitas pessoas, apesar de ouvirem as mesmas coisas, a mesma parábola que os outros, estavam com seu coração fechado à palavra de Deus. E com isso, mesmo ouvindo e vendo a mesma coisa, sentiam, percebiam de forma diferente que os outros. Como os discípulos estavam com o seu coração, os ouvidos todos abertos à palavra de Deus, recebiam inteiramente o que Jesus queria expressar ali naquele momento. Eles conseguiam ouvir e ver com seu coração o que Jesus queria dizer naquele momento através daquelas parábolas. As outras pessoas, infelizmente, como estavam com os corações fechados, os corações endurecidos, mesmo ouvindo a mesma parábola, os mesmos ensinamentos, não conseguiam perceber, não conseguiam sentir o que Jesus queria dizer nas suas parábolas. Por isso, meus irmãos, eles olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam. Querido irmão, querida irmã, isto é também um alerta para nós, como é importante nos abrirmos inteiramente para a ação do Espírito Santo. Como é importante, meus irmãos, escancararmos as portas do nosso coração para a palavra de Deus, deixar o Espírito Santo entrar em nós, agir, fazer a palavra de Deus acontecer no nosso interior primeiramente e assim depois, cheios dessa palavra de Deus, levarmos ela também a tantas pessoas que ainda precisam ouvi-la. Esta é a vontade do Pai, que nós possamos nos alimentar dessa palavra de coração, verdadeiramente. E assim, de posse dessa palavra, de posse do amor de Jesus, do Espírito Santo, irmos a todos os cantos do mundo,
anunciarmos a sua palavra, levarmos o seu amor a todos os corações. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Que possamos ficar, meus irmãos, com os ouvidos e com os olhos abertos à palavra de Deus.